Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aí a mais uma aula da Maratona Python e está aberto aqui na minha tela o nosso Maratona Scrapping, né? O nosso programa aí que faz um scrap em sites de emprego como no Stack Overflow e no Indeed que está pronto já. E bora adicionar uma nova feature aí ao nosso programa, tá? Uma coisa que eu já implementei, tá? Antes de começar a aula, eu basicamente peguei as nossas páginas e usei aquele estilo CSS que a gente utilizou numa atividade anterior aí. Eu acho que foi na integração com a API do Hacker News, lembra? Para renderizar, que você utilizou esse CSS. Eu já importei ele nas páginas, tá? Então, visualmente vai ficar mais bonito, né? Mais formatado aí. E também, na página de resultado, eu importei o mesmo CSS e fiz uma formatação aqui de H3, H4 e não aquela tabela feia como estava, tá? Então, feito essa estilização aí, eu vou agora adicionar uma nova feature que é o seguinte, tá? No caso, eu já adicionei de design. Agora, aqui em resultado, embaixo no caso, embaixo do resultado, eu quero ter um link escrito o seguinte: baixar resultados em CSV. Eu quero permitir que meu usuário baixe, tá? O resultado que ele vê na página de todas as vagas de emprego em CSV. Olha que louco, tá? Então, vamos só remover aqui. Eu vou deixar um link quebrado, ou então eu vou criar já uma rota, digamos, de download o quê? Download result. Então ele faz o download aí do result. No caso, cria uma rota aqui, né? E basicamente vou executar aqui o nosso programa. Tá? Vou abrir o navegador, deixa eu copiar esse link aqui e vamos ver como que as coisas vão se comportar. Olá, mundo. Ué, é porque a nossa rota principal é aquele teste ainda, lembra? A gente tem que mudar isso aqui também, tá? Talvez mover o search para a rota principal. Acho que pode ser mais interessante. Ou então, nesse momento, só dar um redirect. Quando alguém acessar a rota principal, eu quero que mande o cara para a rota search. Só para corrigir isso aqui. Então, o cara vai vir aqui e vai ser redirecionado. Beleza, tem um redirect acontecendo. E agora, vou pesquisar por Ruby, Python, enfim, vou clicar em pesquisar e vamos ver o que vai acontecer. Olha que o design está mais elegante, né? Botei o CSS e tal, tá ficando bacana, tá? Então, cliquei em pesquisar. Do nosso back-end, já está acontecendo aqui, ó. Ele já está dando, né, o scrap no Indeed, no Stack Overflow. Nesse período de teste, tá? Se eu quiser dar um scrapping só, por exemplo, não tem nenhum problema, tá? Não precisa ser tão grande o resultado. Até talvez no usuário, na página inicial, ele pode selecionar quantas vagas ele quer ver, tá? Ele quer 100, todas, para não ficar tão demorado, né? Então, olha só que louco, né? Maratona, olha que bonito que tá o resultado. Nossa, bastante vaga aí. Já com link para aplicar para a vaga, o título, a empresa, a localização. Tá especial isso aqui, hein? Isso aqui é poderoso. E agora, basicamente, baixar resultados em CSV. Se eu clicar aqui, nada foi encontrado. E faz total sentido isso, né? Porque nem essa rota está criada. Só que eu sei que o Flask ele possui, tá? A gente consegue enviar arquivos utilizando o Flask, principalmente esse aqui, ó, send from, envie de um diretório, no caso, né? Send from directory. Olha que legal, é o recomendado, inclusive, tá? Então, eu tenho, no caso, né, essa função aqui para enviar arquivos, para permitir que o usuário faça um download. E, inclusive, nessa página aqui, tá? Eu tenho um tutorial de como utilizar ela, por exemplo. Como utilizar uma rota, como organizar uma pasta static, tá? Então, olha só que bacana. Se você quiser, você pode pausar o vídeo aqui agora e levar isso como um desafio para você vencer aí. Permitir que o usuário faça um download. Olha só. Retorna, tipo de arquivo, o diretório, né? Não precisa usar o app-config por enquanto, só pode simplesmente passar o diretório aqui realmente. Mas olha que interessante, né? Olha como tá legal aí. Então, vamos implementar esse enviar um arquivo com Flask. Porém, eu recomendo que pode ser legal você pausar o vídeo, tá? E levar isso como um desafio. Então, pausa aí, tenta implementar o Send from Directory. Já te dei uma dica boa, né? Porque você poderia utilizar o Send File ao invés desse. Ambos vão funcionar? Ambos vão funcionar. Talvez o Send File seja até mais fácil, mais simples até, mas menos seguro, assim, digamos, né? Então, bora testar isso aí. Pode fazer o teste aí, dá um pause, tenta implementar
e eu vou continuar aqui a implementação. Bom, assumo que você tenha tentado implementar, tá? Tomado isso como um desafio. E então, se eu recarregar a página aqui, após clicar no resultado, né? Deixa eu ver se eu consigo voltar. Vou clicar em baixar. Ele vai para uma página, para uma rota que não existe, not found, não encontrada. Até eu consigo ver aqui no log, cara, que ele tentou dar um get em downloads result, mas nada existe, né? Então vamos começar a implementar o sendFile. Tá? A primeira coisa, já que eu vou trabalhar com essa função, né? Eu preciso implementar. Lembra que o Flask é um micro framework? Que cada coisa, cada recurso eu tenho que ir implementando, ele vem com o mínimo necessário e a gente vai escalando ele conforme a gente for precisar, né? Pô, agora eu preciso enviar um arquivo de um diretório, né? E olha que legal, enviar um arquivo de um diretório. Se eu rolar um pouquinho, tá vendo que a gente tem uma estrutura de aplicação? Você vai ver muito isso, por exemplo, em Django. Se você botar aqui Django Directories, você vai ver a estrutura, tá, de uma aplicação Django. Então, olha só, a gente tem base, projeto, data, quais são as pastas aí da aplicação. E perceba uma coisa, você consegue ver que tem uma pasta chamada static, estático. Então, até se eu vim aqui, ó, nessa outra aqui, ó, a gente tem aqui, ó, estático, static. O que é essa pasta, tá? Basicamente, uma aplicação web, a gente tem essa ideia, nessa pasta de conteúdo estático, que é um conteúdo que a gente quer enviar para o usuário, por exemplo, né? Então, se eu vim aqui, por exemplo, no exemplo dele, ó, ele tem dentro da app, dentro da aplicação, ele tem aqui, ó, estático. E dentro do estático tem imagens, PDF, CSV, CSS, imagem e tal, um JavaScript. Depois tem a pasta templates, né? Ele separa os templates por templates de admin, templates para o usuário, no caso public, o index e tal. A nossa aplicação não precisa, né? Porque tem 2 páginas somente, né? Mas olha só, static. Quando você for renderizar arquivos estáticos para o usuário, é legal você ter na sua aplicação, tá, uma pastinha chamada aqui, inclusive, de static, tá? E até o Flask ele entende, se você botar aqui no caso Flask use CSS, você quer enviar um arquivo CSS, né? O Flask ele entende, inclusive, que um arquivo CSS, olha só, é legal você criar também, olha só, estático CSS. É legal você trabalhar dessa forma. Todos os arquivos estáticos, né? Eles estarem numa pastinha estático. E eu acredito que um CSV, que a gente vai gerar e permitir que o usuário faça o download, ele é um arquivo estático, né? Um arquivo que o usuário pode baixar, vai ter uma interação, vou gerar e deixar meio que público. A segurança dessa pasta estática também, ela é mais para o usuário, assim, né? Renderizar lá. Beleza? Estou enviando para o usuário um arquivo estático. Feito isso, o que eu vou fazer, tá? Eu vou basicamente usar, olha só, return from directory. Vou pegar esse caminho que é essa função, tá? No caso, da mesma forma que eu renderizo um template, eu posso retornar o download de um arquivo, tá? Então, aqui embaixo, depois de tudo, né? Eu vou criar uma nova rota, certo? Ó, app route, como que é o nome da rota? Essa rota aqui, que a gente criou lá no link, né? Que ele vai clicar e vai abrir. Então, estou criando essa nova rota, certo? E essa nova rota, eu não vou passar result. Eu vou passar assim, quer ver? Eu vou botar um placeholder para pegar o file name, nome do arquivo. Então, basicamente, vai ter downloads e um placeholder, certo? Legal. Agora, eu vou criar uma função chamada... Vou botar aqui download file. Acho que tá ok. Que vai receber esse placeholder aqui, o file name. Até aqui tá legal, a gente já fez isso várias vezes aí. E vai, no caso, retornar. Olha só, o retorno da função vai ser essa função aqui, né? O send from directory. Então, eu vou enviar daquele diretório, o diretório que eu vou falar aqui agora, tá? Ele está usando configuração na aplicação, tá? Em variáveis do ambiente, eu não vou utilizar dessa forma. A gente vai passar realmente o diretório, tá? Então, tipo assim, diretório, no caso, o static, correto? Aqui que vai estar os arquivos que ele pode baixar. Então, de dentro do static, ele pode baixar o file name, olha que louco, que ele passou aqui no placeholder, ó. Eu vou liberar, já que é result que ele está passando,
ele vai ter, no caso, a gente vai salvar um result.csv, por exemplo, tá? Então, e vou enviar como anexo, né? Então, as attachment, no caso, vai enviar como um anexo que ele vai fazer o download para o computador dele. Então, cara, simples assim, tá? Tá configurado aqui. Porém, tem dois probleminhas, tá? Então, eu estou enviando do diretório que eu estou passando o arquivo com esse nome aqui como um anexo, né? Para fazer o download. Só que, qual que é o probleminha, tá? O file name ele tem que ter o .csv dentro do... aqui dentro, né? Então, eu vou fazer assim, eu vou fazer uma string, certo? Eu vou concatenar, vou passar aqui no caso o valor do placeholder, que no caso vai ser result, né? Result, qualquer coisa, .csv. Então, eu estou botando eu mesmo o CSV para não passar na URL, tipo, .csv. Então, feito isso, ele vai dar um return e vai fazer o download do arquivo. Porém, cara, vai que o arquivo não existe ou que o cara muda o nome, sei lá, né? Vou tentar fazer isso aqui. Vamos tentar. E se não der certo, pô, se deu um erro aqui essa execução, se deu um erro, o que eu vou fazer? Eu vou dar um exec, cara, eu vou redirecionar ele para a página inicial. Pô, se deu um erro, se o arquivo não existe, seja o que for, tá? Só por segurança vai para a página inicial. Pode ter uma mensagem, arquivo não existe e tal, criar um outro HTML, mas não é o caso aqui. Então, se inclusive eu executar isso aqui, tá? Vamos ver, vamos rodar. Vamos rodar e vamos ver. Se eu recarregar essa página, ó, foi redirecionado porque o arquivo não existe, né? Então, olha só. Deixa eu ver. Ó, eu dei um get, certo? E teve um redirecionamento 302. Foi para a página inicial, deu um get na página inicial. Beleza. Agora, a gente já está executando a função de download. Ele já está acessando esse diretório static, tá? E tentando baixar um PDF que tenha esse nome aqui lá de dentro, certo? Lá de dentro, no caso, cadê? Deixa eu voltar para lá. No caso, ele já está tentando, né, baixar um PDF lá de dentro que tenha esse nome que ele está passando. Pode ser result.csv, pode ter vários CSV, ele vai baixar conforme o nome que ele passar, né? Só que não existe o arquivo, né? E a gente tem a função já que cria o CSV. Concorda comigo? A gente já tem a função, só que a função está criando o CSV, abrindo ou criando, caso não exista, né? Na raiz principal aqui, né? Então, direto onde ele está encontrado nesse momento, só que eu quero que seja dentro de static. Tá? E aqui vai uma outra coisa que você vai enfrentar em Python, em programação, quando for trabalhar em diretórios, que você precisa passar o caminho exato do diretório. Como assim, né? Que a gente chama de path. Você precisa passar path, né? O caminho exato aí do diretório, né? E para fazer isso, qual que é a sacada, né? Deixa eu até ver, tem até um módulo do Python para lidar com isso, para resolver isso, na verdade, aqui, ó. A gente consegue trabalhar aqui, né, com user tal. Se for uma aplicação web, vai ser mais ou menos assim. No seu Windows é de uma forma. No meu computador, por exemplo, aqui, ó, se eu der um pwd, o meu desktop, esse aqui é o caminho exato até o desktop, dos diretórios até chegar nele, né? Então eu preciso passar o caminho exato até essa pasta e não simplesmente passar aqui, por exemplo, static barra. Eu tenho que passar o caminho exato sempre, né? Então, para fazer, poderia corrigir com... Tem módulos hoje que resolvem isso, tá? Que já vão interpretar e vão criar. Mas para corrigir isso, aqui no meu shell, tá vendo? Estou mudando aqui para o shell. Aqui no shell eu vou dar um ls para ver o diretório do repo, como que ele é organizado. Vou entrar dentro de static, certo? E vou dar um pwd para ver o caminho até lá. Esse aqui é o caminho, olha só. Vou copiar e vou salvar aqui, vou dar um barra result.csv, que é o arquivo que a gente quer criar. No caso, result.csv. Caso não exista, ele vai criar. E eu vou aproveitar esse caminho, inclusive, tá? E eu também vou utilizar ele aqui, ó. No caso, eu vou enviar de qual diretório? Do static. Espera aí. Então, desse diretório static, né? Ele vai pegar o arquivo que tenha esse nome, .csv, que pode ser qualquer arquivo, é uma coisa que pode ir alterando, né? Posso ter vários CSVs e ele vai obter o que tem aquele nome naquele momento passado do placeholder. Então, beleza, tá ok?
Já estou abrindo o arquivo aqui. Legal. E, gente, o erro que ia dar aqui, tá? Se eu botasse só o static sem o caminho completo, ia falar, cara, diretório não encontrado, né? O caminho está errado. Então, você tem que ler o erro para entender, né? O porquê que não está encontrando. Se você botasse no Google o erro, ia ser o primeiro resultado. Ia falar, olha, você botou o caminho não completo, né? Então, beleza. O caminho está inserido aqui. Agora, o que eu vou fazer, tá? Tá, ele vai fazer isso, vai criar o arquivo, tá? Aqui está pronto, tá rodando já. Só que aqui no meu main, após fazer a busca, né, de getJobs, tá vendo? Ele chama a função getJobs, salva nesse valor que ele passa para o HTML. Antes de passar para o HTML, eu vou chamar a função save, salva no CSV, passando todo o resultado aqui, tá? Dessa forma, ele vai pegar, né, o resultado do getJobs, que está armazenado aqui, vai salvar no CSV e depois vai enviar para a página, tá? Tá dando vermelho aqui porque não está definida nessa função, porque eu não importei ela, né? Então deixa eu não estou utilizando lá esse módulo, não importei. Então eu vou botar aqui, né, from save import save to CSV. Desse módulo importa essa função aqui. Legal, feito isso, acho que está pronto. Podemos testar aí, file name, vamos executar para ver o que vai acontecer, tá? Então eu vou fazer uma outra busca aqui, deixa eu voltar para a página inicial. Vou pesquisar por Ruby de novo. Ele vai começar o scrapping. Começando, legal. Pode ter uma mensagem de aguarde e tal, com JavaScript aqui renderizando, uma porcentagem, cara, tranquilo isso. E basicamente acho que é isso, né? Tem outras formas de trabalhar com arquivos também. No caso, trouxe aqui os resultados, né? Deixa eu ver se teve algum erro. Tudo certinho. Fez o crawling, beleza. Aqui tá tudo ok. Todas as vagas para aplicar. Só que eu quero baixar o CSV. Vamos ver? 3, 2, 1. Qual vai ser o erro? Ó, deu certo. Se eu clicar em download, ele baixou aqui um CSV. Se eu abrir, está todas as vagas aí listadas, né, com a opção de download. Cara, olha que legal. Então, além de buscar, o nosso usuário, né, também pode fazer o download. Tá ficando interessante. Então, cara, eu gostei bastante dessa ferramenta, hein? Eu usaria muito aí. Tem até o link para aplicar para a vaga, né? O cara clica, o que ele gostar. E a gente pode tratar os dados, tá? Pode tratar a localização. Vai ter um desafio de hoje, inclusive, para fazer algumas coisas bacanas aqui. Mas, por enquanto, é isso aí, beleza? Então, está implementada aí a função de download. Lembrando, tá, pessoal? Que não está muito inteligente, tá? Porque, assim, cada usuário vai gerar um CSV. Eu posso, com Flask, pegar a seção do usuário e gerar um CSV para aquele usuário. E após fazer o download, após ele sair, remover o arquivo CSV, enfim, dali por diante, né? Mas são coisas que a gente pode ir desenvolvendo aí mais na parte de aplicações web, tá? Porém, se chegasse nesse ponto, né, de desenvolver mais coisas, não uma aplicação web tão simples com micro framework, eu ia ir pro Django, tá? Que é muito melhor aí para quando começar a trabalhar com database, banco de dados, sessões, integração. É muito mais robusto, né, no mundo Python aí. Flask eu gosto de utilizar para coisas simples, tá? Principalmente APIs, quando eu quero fazer uma API para receber um post, mandar um valor, enviar, tal, conectar, mandar um SMS, assim por diante, né? É mais simples, mais direto ao ponto. Pode ser robusto o Flask, tá? Mas daí requer mais, né, de escrita de linha de código, né? Por exemplo, se eu quiser fazer uma implementação com banco de dados aqui, cara, o Django tem pronto já um CRUD, por exemplo, de criar no banco, deletar um cadastro, remover, fazer um login e tal. Aqui eu teria quase que escrever o código todo de implementação, né? Então, para aplicação web, o Django é muito mais robusto, aí, uma das mais famosas do mercado hoje, mais utilizadas também. Então, por enquanto é isso aí. Eu acho que está rodando aí o nosso scrapping. Posso voltar para a página inicial, fazer outra busca e assim por diante. Então, função de download, check, implementada.